Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia e hoje eu vim fazer o primeiro diário de leituras do projeto do Lendo Ulisses. Passou-se a primeira semana e foi o primeiro capítulo de Ulisses. Para quem ainda não sabe, eu estou fazendo esse projeto de leitura em que eu vou ler durante 18 meses os 18 capítulos de Ulisses e eu convidei todos que querem ler comigo para começarem a leitura também. Eu vou estar fazendo, além da leitura desse Ulisses aqui, a minha edição é da Companhia das Letras, com a tradução do Galindo. O Caetano Galindo, ele também fez um livro companheiro para Ulisses, em que ele, de certo modo, vai relatando também sobre a leitura, sobre cada capítulo, e vai aprofundando um pouco mais nos mistérios aí do livro. Bem, eu vou, além de fazer esse vídeo, eu vou subi-lo à minha página do Facebook. Ali eu imagino que seja mais fácil fazer um fórum para aqueles que leram, que estão acompanhando a leitura ou que querem, não se importam tanto em acompanhar um pouco mais profundamente, ver as opiniões das pessoas que estão lendo. Porque no Facebook o fórum é um pouquinho mais fácil de manejar e de responder aos outros do que aqui no YouTube. Então no YouTube eu vou deixar apenas essa parte mais de impressões. Então, falando sobre a leitura do primeiro capítulo, graças a Deus que eu dei uma semana para ler cada capítulo, porque de início, logo no que deve ser o capítulo mais fácil, eu imagino, aliás, caramba, que tacada, ler Ulisses realmente, sabe, aquele medinho, confirma um pouco. O que eu percebo logo de cara é que o autor já escreveu Ulisses pensando ou tendo em mente, ou pelo menos partindo de algum pressuposto de que a pessoa, ou as pessoas, o período, né, talvez o nível cultural das pessoas da época em que ele escreveu era muito maior do que o nosso. E se não era isso, ele pelo menos queria trollar todo mundo. Porque o nível das conversas desse livro, e logo no primeiro capítulo ele é realmente muito baseado em diálogos e na interação entre dois personagens principais, você já percebe o quanto é o nível intelectual e cultural desses dois. A conversa deles inteira é permeada de palavras, de frases, de enigmas ou de certas referências culturais e muitas referências bíblicas. Então, o livro já está cheio de referências sobre liturgia da igreja em latim, escritas em latim no original, da história da Irlanda, onde se passa essa história do Ulisses, sobre a própria Ilíada e Odisseia. Então ali existe um certo pressuposto, pelo menos, ou se não tem esse pressuposto, ele não se importa em explicar, mas é necessário algum conhecimento da Ilíada e da Odisseia, da história, como se desenrola, para você ter noção exatamente do que está acontecendo. Cada capítulo do livro, então, ele vai relatar um dia muito simples desse personagem, do Dédalus, Stefan Dédalus, que ele vai simplesmente acordar de manhã, sair da casa dele, fazer as tarefas que ele tem que fazer e voltar para casa de noite. Isso tudo, ele vai fazer um certo espelho, então, com a Odisseia, da viagem do Ulisses e também os perigos que ele enfrenta. Cada capítulo do livro, ele inclusive tem um nome grego associado. Eu tentei aqui escrever, inclusive. Se não me engano, Telêmaco é o tema do primeiro. Ele é sempre baseado no personagem. Eu percebi que eu tenho certa sorte, porque, por exemplo, por cantar em coral, eu tenho algumas referências. Eu consegui perceber do que ele estava falando de vez em quando, em certas partes de latim, quando ele faz menção a uma liturgia da igreja, essa liturgia católica antiga, exatamente porque eu cantei tanto isso em algumas passagens de missas. E ele também se relaciona aqui o que está acontecendo, né, a personalidade de alguns personagens a outros autores famosos, como Oscar Wilde, e no caso Shakespeare aqui, porque ele vai falar um pouco de Hamlet. Então é interessante, dá para ver que além de começar essa jornada baseado no Odisseia, ele também vai fazer referências, por exemplo, exatamente com Hamlet, com a história e com os personagens de Hamlet. Mas eu não conheço Hamlet, por exemplo, eu só sei mais ou menos do fio da meada. Então, começando essa primeira semana, tendo essa primeira leitura, eu fiquei feliz
de ter me dado uma semana para cada capítulo, porque eu vou ter que ler várias vezes cada capítulo, não tem jeito. Só para ler cada parágrafo, cada frase, eu estou me dando muito tempo, eu volto, eu leio novamente. E vai ser um exercício, terminar um capítulo, tentar fazer uma leitura corrida direta desse capítulo e depois voltar, delinear as palavras que eu não conheço. Tentar pegar as referências, sublinhar ou deixar destacado de alguma maneira e tentar correr atrás do que é essa referência. Então dá pra ver que eu vou ter muito gosto pela leitura, exatamente por todo o trabalho que eu vou ter para descobrir o que é cada pequena coisa. E fazer uma pesquisa aí léxica, só para conseguir entender o texto. Mas eu fiquei feliz que pelo menos eu não tive problemas para entender a ação do livro. A maneira como ele é escrita nesse primeiro capítulo, pelo menos, a maneira como ele descreve a ação, ele também não poupa palavras, ele não poupa formas de expressão e poesia para poder destacar uma ação simples. Ou quando ele não faz isso, quando ele corta para algum tipo de pensamento, algum tipo de lembrança dos personagens. Eu fiquei feliz de pelo menos o conhecimento que eu tenho aí, minha bagagem de leitura foi suficiente para eu poder acompanhar a ação do que estava acontecendo sem ficar me interrompendo muito, pelo menos conseguir pegar isso. Eu me imaginei lendo inglês, porque eu também baixei o book em inglês, mas eu não sei se vai ser tão simples. Eu quero realmente ler inglês apenas para ter uma sensação de como que é o inglês tão avançado. Mas então, essa primeira semana, o primeiro capítulo, ele me fez ficar extremamente interessado pelo livro, extremamente interessado pela história. Eu gosto de uma ideia tão simples, de um âmago tão simples que vai se desenvolver de uma maneira tão grande. Eu gostei de que eu vou ter trabalho para pesquisar sobre as referências e que eu vou ter trabalho para ler. Não, digo, o primeiro capítulo não me fez apaixonar em si pelo livro, me apaixonar em si pela história, pelo que está acontecendo, mas me fez gostar muito do processo de leitura que eu vou ter com certeza. Ele é muito instigante. Eu estava conversando com o Caleb, dos Espanadores, ontem, na verdade, e eu falando desse projeto do Ulisses, ele comentou que também tem muito interesse em ler em algum momento, exatamente porque o Ulisses é tão referenciado. Mas eu acho que deve ser fácil referenciar tanto Ulisses exatamente porque, já que no primeiro capítulo ele é tão recheado de referências próprias, né, e de cultura também tão variada. Então vai ser um processo e eu vou gostar muito disso. Já vou dizer que gostei muito do personagem do Buck Mulligan. Eu gostei da maneira como o James Joyce demonstrou esse personagem. Ele já construiu um personagem muito bem, só pelos trejeitos, pelas maneiras. Eu gostei muito dele ser tão blasfemo. Adorei essa parte da personalidade dele. Mas dá pra ver que ele é um cara que pode ser meio chato também. Mas só por essa pequena convivência dá pra ver como ele constrói bem o caráter de personagem, como ele demonstra muito bem isso. É gostoso ler um livro que é bem construído o personagem, não fica uma coisa tão jogada. Então, os pontos que eu tive desse primeiro capítulo foram muito isso. A conversa inicial, ali dos dois, do Buck Mulligan e de um dos protagonistas, né, do livro, o Daedalus. Todas as referências que ele coloca, a linguagem, a escrita. Eu sei que o Ulisses, em cada capítulo, eu estou esperando muito isso, né, ele muda a maneira de leitura. E também a criação do personagem em si. Estou vendo que eu vou ter que ir mais atrás de ler um pouquinho de Shakespeare. Eu vou conversar um pouco com a Aline para resolver alguma das dúvidas. Quanto ao livro do Galindo, eu ainda não comecei a ler o livro do Galindo, eu não tive essa oportunidade. Eu quero pegar agora na segunda, na terça-feira, ler o que ele fala sobre o primeiro capítulo do Ulisses, um pouquinho atrasado para eu poder entender melhor. E a semana que vem, quando eu tiver lido o segundo capítulo, eu já quero também ter lido, eu já quero fazer o vídeo tendo lido os 2 primeiros capítulos do livro Companheiro, para poder entender melhor a história e poder falar mais com vocês. Bem, é isso sobre o diário. Dá pra ver que eu acho que dá pra manter bem o desafio de ler essa baita dessa obra. Vou gostar, com certeza.
E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês vão ler Ulisses algum dia na vida, se vocês estão lendo com a gente, se vocês leram, pelo amor de Deus, deixa aí vamos deixar ali embaixo no Facebook o que vocês falaram, eu quero me corresponder com quem está lendo. O Guto já tá me perguntando quando que eu vou postar o vídeo, porque eu acho que ele deve ter gostado também. É impossível você não ter um milhão de referências para fazer sobre a obra. E se você quiser, vai lá no Facebook, interage com a gente. Se você estiver lendo principalmente, ou se você já leu Ulisses alguma vez na vida, vamos lá, eu quero a opinião de quem já leu principalmente. Eu sei que alguém comentou no vídeo passado, que eu falei sobre o projeto, que já havia lido 3 vezes Ulisses. Eu preciso saber da tua opinião, como que a obra como que ela vai evoluindo de leitura em leitura, porque assim como outras obras, dá para ver só pelo primeiro capítulo que é um livro que demanda durante a vida diversas leituras e que é um prazer fazer isso. A gente fica até a próxima então. Até mais.